Olá pessoal, e este vídeo tem como objetivo comentar com relação a uma medida bastante importante nos testes de hipóteses, que é conhecida como valor P, ou simplesmente P, ou P-value, na literatura inglesa. E para fazer os esclarecimentos, montei aqui um caso hipotético. Uma indústria vende determinado produto em frascos. Em cada frasco deve haver 100 gramas de produto. A cada lote produzido, retira-se uma amostra aleatória de 16 frascos para avaliação. Caso o peso médio de produto por frasco fique abaixo de 100 gramas, o lote é reprovado e não é enviado para comercialização. Sabe-se que esse parâmetro tem comportamento que se aproxima da distribuição normal, com o desvio padrão igual a 5 gramas. Pergunta-se: caso a média amostral fique em 97,5 gramas, devemos julgar que o peso médio de produto no lote está abaixo de 100 gramas por frasco? O lote deve ser reprovado? Devemos interpretar como sendo um evento raro a retirada de uma amostra com essa média de 97,50 gramas? Quão raro seria tal evento? Podemos prever sua probabilidade de ocorrência? Bom, então devemos considerar que cada lote produzido corresponde a uma população. E ao invés de se pesarem todos os frascos que fazem parte desse lote, esse lote pode ter, sei lá, 20 mil, 100 mil frascos, a proposta é avaliar o lote com relação a esse parâmetro, quantidade de produto, avaliar o lote a partir do processo de amostragem. A retirada de uma amostra aleatória, nesse caso a amostra aleatória tamanho 16, cada um dos 16 frascos da amostra aleatória sendo submetido à pesagem e o resultado se transformando na média da amostra, ok? E essa média da amostra, ela pode ter diferentes valores. É muito pouco provável que coincida exatamente com o valor da média populacional. De acordo com o conceito de distribuição amostral da média, devemos esperar que, se retirássemos inúmeras amostras de tamanho 16, cada amostra teria uma média amostral, onde a média amostral tenderia a se aproximar da média populacional. Ok? Mas vou esclarecer isso um pouquinho mais na planilha do lado com relação ao gráfico. Mas, de qualquer forma, o nosso problema pode ser apresentado sob a forma de um teste de hipóteses. Cada lote é submetido a esse teste de hipóteses. Uma hipótese nula: o peso médio é de 100 gramas por frasco. Hipótese alternativa: o peso médio é menor do que 100 gramas por frasco. Temos aqui um teste de hipóteses classificado, denominado como teste de hipóteses unicaudal à esquerda ou unilateral à esquerda, porque o sinal da hipótese alternativa é um sinal negativo. Ok? Bom, nessa planilha eu estou aqui colocando, repetindo os valores do enunciado. Nós temos como hipótese nula que o lote está ok, a quantidade média de 100 gramas por frasco. E a hipótese alternativa, a quantidade média é menor do que 100 gramas. E aqui eu estou repetindo que, em função do sinal negativo da hipótese alternativa, nosso teste é classificado como teste de hipótese unicaudal à esquerda. O desvio padrão populacional está repetido aqui, 5 gramas, e o tamanho amostral 16. Bom, como estava comentando, se retirássemos inúmeras amostras de tamanho 16, as médias amostrais tenderiam a se aproximar da média populacional. Mas de que forma? As médias amostrais formariam uma curva de distribuição normal, mais estreita do que uma curva de distribuição normal com o desvio padrão de 5. As médias amostrais formariam uma curva de distribuição normal com um desvio padrão denominado de erro padrão, correspondendo ao
o desvio padrão populacional dividido por raiz de n, raiz quadrada do tamanho amostral. Ok? Então, supondo-se que o desvio padrão populacional é de 5 gramas, estamos retirando a amostra de tamanho 16, as médias amostrais de amostras de tamanho 16 teriam um comportamento de distribuição normal com um desvio padrão de 1,25 gramas. Ok? Eu poderia estar aqui dizendo que esta curva de sino corresponderia ao comportamento de infinitas médias amostrais para amostras de tamanho 16. E nesse caso, o centro corresponderia à média das médias amostrais, que tenderia a se igualar à média populacional. Mas nós temos aqui um problema de teste hipótese, onde nós queremos avaliar se a média populacional está em 100 gramas. Ok? O nosso teste hipótese sempre começa com a validação parcial, a validação temporária da hipótese nula. Então, no início, está sendo validada a hipótese nula. A média populacional é de 100 gramas. Ok? Essa hipótese nula poderá ser derrubada em função do resultado da amostra, etc. Mas começamos o teste hipótese com a hipótese nula prevalecendo. A média populacional é de 100 gramas. Okay? A partir dessa hipótese, o que nós devemos esperar é que as infinitas médias amostrais se distribuam em torno do centro, se distribuam em torno da média populacional, supostamente 100 gramas. Ok? Mas os nossos cálculos de probabilidade necessitam que essas médias amostrais elas se transformem em valores de z. Então, como é que nós fazemos essa transformação em valores de z? A medida de z, ou a estatística z, vai ser o valor da distância entre a média amostral e a média populacional, supostamente 100 gramas, essa distância calculada em número de erros padrão. Isso porque, se nós esperamos que as infinitas médias amostrais se comportem conforme distribuição normal, nós podemos já antecipar que, em torno da média populacional, aproximadamente 95% das médias amostrais vão estar entre menos 2 erros padrão e mais 2 erros padrão, e assim por diante. Ok? Mas vamos à nossa situação hipotética, em que nós retiramos uma amostra e nos deu a média amostral de 97,5 gramas. É uma média amostral menor do que 100 gramas, então nós temos aqui alguma chance de rejeitar a hipótese nula. A média amostral está sendo menor do que a média populacional de acordo com a hipótese nula. Bom, mas essa distância entre 97,5 e 100 é uma distância significativa? Essa distância implica em que valor de probabilidade? E aqui nessa planilha eu estou calculando essa distância em número de erros padrão da seguinte forma. Nessa célula eu vou lançar o valor da média amostral, 97,5. E aqui essa célula está calculando a estatística z. A estatística z é a distância entre 97,5 e 100 gramas. Essa distância tem o sinal negativo, 97,5 menos 100. E essa distância está sendo convertida em número de erros padrão, onde um erro padrão é igual a 1,25. Então a estatística z aqui implica em que a média amostral está a 2 erros padrão abaixo da média associada à hipótese nula. Então, se esta média amostral está muito distante ou pouco distante do valor associado à hipótese nula, a nossa interpretação tem que se basear em probabilidades. E se as médias amostrais se comportarem conforme a distribuição normal, nós podemos utilizar essa estatística z para calcularmos qual é a probabilidade de retirarmos amostras de tamanho 16 que nos deem uma média amostral tão baixa quanto 97,50 ou até mais baixa. Ok? E a resposta está sendo apresentada aqui através dessa área com fundo avermelhado, tracejado. A média amostral
97,5 está a 2 desvios padrão, a 2 erros padrão abaixo do valor associado à hipótese nula. Então, aqui nessa escala eu tenho valores de Z. O Z no centro é 0, valores negativos de Z à esquerda. Situações onde médias amostrais ficariam abaixo de 100. Valores positivos de Z à direita. Situações em que as médias amostrais ficassem acima de 100. Valor da hipótese nula. Ok? Então, nós vamos interpretar da seguinte forma. Qual é a probabilidade de, supondo-se a hipótese nula verdadeira, qual é a probabilidade de nós retirarmos aleatoriamente uma amostra que nos deu uma média amostral tão baixa quanto 97,5 ou até mais baixa? De outra forma, qual é a probabilidade de retirarmos uma amostra aleatória e essa amostra aleatória se transformar em uma estatística Z tão baixa quanto menos 2 ou até mais baixa? A resposta é a área à esquerda do Z stat menos 2. Podemos ler essa área numa tabela de distribuição normal padronizada, por exemplo. Nós encontraríamos como essa área o valor de 0,0228. Em valores percentuais, 2,28%. Traduzindo-se, a probabilidade de, supondo-se hipótese nula verdadeira, a probabilidade de retirarmos uma amostra que nos deu uma média amostral tão baixa quanto essa, ou até mais baixa, é de 2,28%. Se considerarmos que 2,28% é um evento muito raro, nós seremos levados a rejeitar a hipótese nula. Ou seja, nós diremos que o comportamento amostral vai contra o que esperamos da hipótese nula, o que esperamos do lote em termos de qualidade. Ok? Se considerarmos, por sua vez, que essa probabilidade não é tão pequena, nós não rejeitaremos o lote, nós não rejeitaremos a hipótese nula. Então, alguns autores, como Montgomery, sugerem que para cada caso, para cada tipo de problema, nós avaliamos se essa probabilidade, que é o nosso valor P, ou P-value, se nós considerarmos que esse valor P é muito pequeno, é porque nós estaremos observando um evento muito raro a partir da consideração da hipótese nula. E se nós considerarmos que este evento é muito raro, nós rejeitaremos a hipótese nula. Ok? Bom, alguns outros autores apresentam como comparação o valor de alfa ou significância. Da seguinte forma, se nós, por exemplo, desejarmos realizar esse teste hipótese com 95% de confiança, nós teremos como contrapartida a chamada significância de 5%, alfa ou significância de 5%. E esse alfa ou significância de 5% seria confrontado com o valor P. E a avaliação seria a seguinte: quando o valor P for menor do que a significância, rejeitamos a hipótese nula. Então, se nós estivéssemos trabalhando com 95% de confiança, a significância seria de 5%. E o valor P seria de apenas 2,28%. Rejeitaríamos, então, a hipótese nula e avaliaríamos, julgaríamos que o lote precisaria de uma revisão, o lote não deveria ir para comercialização. Mas se esse processo de não entregar o lote, verificar se a quantidade de produto não está realmente de acordo, não comercializar o lote, se esses aspectos mostrarem bastante custosos, nós podemos desejar de antemão rejeitar o lote apenas se observarmos um evento cuja raridade seja ou se traduz em uma probabilidade menor do que 1%. De outra forma, podemos desejar avaliar o lote com um grau de confiança não de 95%, mas de 99%. Aí, neste caso, a área à esquerda, que seria associada à área à rejeição da hipótese nula, a área esquerda seria de apenas 1%, o alfa seria de 1%, significância de 1%. E aí, perante a significância de 1%, o valor P seria um valor superior a 1%, 2,28%. E neste caso, nós não rejeitaríamos a hipótese nula. Ok?
Mas a mensagem mais importante que eu gostaria de passar aqui é que o valor P ele está sendo calculado somente em função da estatística Z, que está sendo calculada em função da distância entre a média amostral e a média associada à hipótese nula. Então, o valor P é um valor que depende apenas do comportamento amostral, é um valor que independe do grau de confiança desejado, da significância desejada no teste hipótese. Ok? Então, por exemplo, se a média amostral não tivesse sido 97,5, mas tivesse sido de 98, o valor P já aumentaria para 5,48%. Ok? Então, é o local onde a estatística Z de menos 1,60 estaria aqui. Então, no eixo horizontal, menos 1,60 está aqui, onde está a seta. E a área à esquerda de menos 1,60 seria o valor P de 5,48%. Ok? Eu exemplifiquei a partir de um teste hipótese unicaudal à esquerda, mas posso depois exemplificar a partir de um teste unicaudal à direita, onde toda interpretação apenas geraria uma área a ser avaliada à extrema direita, ou um teste bicaudal. Ok? Deixa eu ver se eu esclareci tudo. Devemos interpretar como sendo um evento raro a retirada de uma amostra com essa média de 97,5? Então, neste caso, dependendo do problema, dependendo do conceito, dependendo da situação, alguns podem considerar como 2,28% uma probabilidade associada a um evento raro. Outros podem achar que não. Ok? Então, de qualquer forma, temos condições de calcular esta probabilidade. Essa probabilidade é o nosso valor P. Ok? Um abraço.